Freires. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, hoje terça-feira. Nós já estamos ao vivo na live do Empreender com Sucesso, você já pode curtir, compartilhar e lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Você pode nos acompanhar pela página da Rádio Membuí e membuí.com.br ou então sintoniza no seu radinho 101.9 e nos acompanha com o seu radinho, seu companheiro, ou também pelo aplicativo do seu celular. Esse programa é o Empreender com Sucesso, que tem a produção e apresentação de Lisete Freires, coprodução de André Campos, conosco no som hoje Wagner Freitas, também na coordenação do jornalismo Tiago Nunes, direção de Cláudio Zap, Alcides Henrique Zap, Joni Clay Rosa e Cláudio Albert. E nós estamos iniciando mais essa edição para Morfine Produções, que traz Paula Toller para Santa Maria no dia 9 de novembro. Então, se antene, não deixe para a última hora. Saul Souza Imóveis, Entreveiro do Gaúcho. Entreveiro do Gaúcho vai bem nessa semana farroupilha. Quem não quiser ir no CTG, liga lá para o Entreveiro do Gaúcho no 991517012 e e fala que você ouviu aqui no Empreender que você vai ganhar um super desconto. Brita Pinhal, Mercado Público de Santa Maria, Centro Ótico, Ótica e Joalheria, Sebrae RS, Empreendedorismo que Transforma. Falando em Sebrae, amanhã o nosso programa vai ser das 15h30 às 17h e nós vamos ter uma entrevista com o gestor do Sebrae, o Carlos Karsten, vai estar conosco falando aí sobre um novo projeto do Sebrae. Lilian Recanto, Ferrari Melo Empresas, tivemos ontem, com o Fábio Ferrari aqui conosco, a AGA Credit, o Afonso Amaral, que também esteve ontem conversando com a gente, Construtora Imobiliária Jobim, Purifique, Fênix Serviços Elétricos Residenciais, Comerciais e Industriais, Santa Maria Tecnoparque e as suas 38 empresas, Livraria Santos no Monet Plaza Shopping, Odontologia Lauda, que está fazendo uma super campanha neste mês, para quem não tem dentes ou tem poucos dentes. Então, você vai lá, faz uma avaliação e vê a melhor solução para você poder fazer, então, ou implante, ou enfim, a chapa, ou aquilo que você puder e que couber no seu bolso. Uninter Centro Universitário, graduação e pós-graduação em EAD, Casa 10 Ambientes em Santa Maria, Colégio Fátima, Novara Moda e Acessórios, looks exclusivos, criativos e inovadores para vestir bem e causar a melhor impressão. Mactub no Monet e Mactub no Praça Nova. AS Limpeza e Higienização de Estofados, 3317-4089. Cancian Imóveis, comercializando o La Espésia, aqui nos fundos da Rádio Membuí, e um lugar que tem uma ótima localização e toda uma infraestrutura. As últimas unidades a R$138 mil. Então, se você ainda não investiu, corre, porque falta pouquinho aí para encerrar a primeira fase, e aí os valores não vão ser os mesmos, então não se esqueça disso. E também o programa Checklist, o Eduardo Figueroa, que está produzindo aí uma excelente feira agora em outubro, para quem vai casar, para quem vai fazer 15 anos, enfim, para todas as idades, tudo em festas, mas ele vai estar aqui para contar para a gente também um pouco sobre esse trabalho. E nós convidamos hoje à noite o nosso querido amigo, já considero amigo, o Rômulo Vargas, doutor Rômulo, para vir conversar um pouquinho com a gente, para falar um pouquinho sobre reforma trabalhista, principalmente sobre justa causa, que é um tema que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Essa dúvida pode ser tanto do empregador quanto do empregado, Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite a todos os ouvintes queridos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, trazendo alguns esclarecimentos pontuais e pertinentes aos nossos empresários e empreendedores de Santa Maria e região, no que diz respeito às demandas trabalhistas. Perfeito. E esse é um tema muito recorrente, que as pessoas perguntam muito. E muitas vezes as pessoas ficam em
Ficou aqui até no volume, viu? Então, não ficou no silencioso, mas a gente segue aqui. E as pessoas nos perguntam muito, né, sobre esse tema. Pede para alguém vir falar sobre a justa causa, né? Porque surgem essas dúvidas. Queria que o senhor falasse de maneira geral um pouquinho, para depois a gente discorrer sobre os itens aí. Sim. A justa causa trabalhista, ela é a penalidade máxima que pode ser aplicada a um empregado, né? Ela prescinde de outras questões preliminares e prévias para culminar na justa causa. Excepcionalmente, existem algumas situações, algumas condutas que podem ensejar a aplicação direta da justa causa, mas são raríssimas exceções. Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas aplicam essa penalidade e o empregado acaba ingressando em juízo e acaba revertendo a justa causa. Pois é, eu ia te perguntar isso. Tem como reverter uma justa causa? Judicialmente pode ser revertida. Olha só. Pode ser revertido. Então, o que a gente vem trazer hoje aqui? Quais são os procedimentos para que essa penalidade seja legitimamente aplicada e que se for necessário, porque é uma medida extrema, né? Que o empresário não tem outra alternativa que não seja a aplicação dessa penalidade máxima, que ele o faça conforme determina a lei, né? Gradativamente, alguns requisitos que nós vamos mencionar aqui, tá? E também, por fim, trazer a possibilidade de rescisão contratual também por justa causa patronal, né? Então, o empregador também precisa tomar alguns cuidados para que o empregado não postule em juízo a sua rescisão do contrato de trabalho por justa causa patronal. Olha só, porque a gente pensa mais sempre pelo lado do funcionário, sim, né? Sempre eu acho que a ênfase maior em relação ao funcionário, né? Sim, sim. E essa questão, quais são as causas principais, assim, que levam a uma justa causa? As causas principais, a principal delas que eu posso elencar aqui seriam os atos de improbidade por parte do empregado. O que são os atos de improbidade? São condutas de má-fé, de desonestidade, lesivas ao bom funcionamento da empresa, tá? Afora isso, nós temos desídia no emprego, que é mais ou menos correlata a esta primeira, embriaguez recorrente e habitual, abandono de emprego, tá? Ato lesivo à honra da empresa e uma alteração que foi trazida pela reforma trabalhista, a perda da carteira de habilitação por motorista profissional contratado pela empresa. Se por alguma razão ele perde a sua habilitação, é uma causa ensejadora direta da justa causa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se o empresário, o funcionário vai fazer o trabalho fora da empresa e ele recebe uma multa, quem tem que pagar essa multa? Se a multa for por alguma conduta imprudente ou em desacordo com o Código de Trânsito dele, ou seja, a chamada multa do condutor, ele é o responsável. Se for multa do veículo, falta de licenciamento, falta de pagamento de alguma coisa, efetivamente a culpa é da empresa. Certo? É perfeito, porque muitas vezes as pessoas perguntam sobre isso, né? Mas assim, quando se volta atrás Bom, eu demiti e eu tenho que voltar atrás. Não cria um clima muito ruim para o empresário e para quem trabalha? Na verdade, o que se busca com uma eventual reversão não é o retorno do empregado ao trabalho, mas sim o recebimento da integralidade dos seus direitos rescisórios. Perfeito. Entendeu? Então é isso aí que se busca. Porque a demissão por justa causa, ela assegura o pagamento apenas do saldo de salário das férias proporcionais com 1/3. Ele não consegue sacar o FGTS, não tem direito à multa, não tem direito ao seguro-desemprego, não tem direito ao aviso prévio. Então a demissão por justa causa, ela traz uma significativa diminuição nos valores que o empregado faria jus se demitido pela modalidade indireta ou normal. A gente já falou sobre os atos que constituem, então, a justa causa, né? O que é um ato de improbidade? A improbidade seria condutas de má-fé, né? Condutas de má-fé praticadas desonestas, em desacordo com os regulamentos internos da empresa, certo? Então, o que acontece? O empresário ele deve proceder da seguinte forma.
Quando começa a acontecer esse tipo de situação, ele deve formalizar uma advertência por escrito, que tem que ser assinada pelo empregado. Caso mesmo se recuse a assinar, o que é bem recorrente, ele pode colocar 2 testemunhas substituindo a assinatura do empregado, certo? Então, ele tem que aplicar sucessivas advertências, em média 3, certo? Após essas advertências, ele pode progredir para uma penalidade de suspensão, que pode ser de 1 dia, 3 dias, 5 dias, até 30 dias, certo? E, finalmente, após essas sucessivas penalidades aplicadas, a última delas é justa causa. Mas assim, ó, na verdade, o que eu vi o comentário assim, do pessoal, que para ele poder ser demitido através das advertências, todas têm que ter o mesmo... Como que eu vou dizer? A mesma causa. Não necessariamente. O que ela tem que ser? Elas têm que... O empregador, ele tem que agir de forma... Ela tem que ser aplicada por alguma conduta tipificada nessas que eu mencionei anteriormente. Ela tem que ser atual. Um exemplo, a Lisete praticou um ato de improbidade ontem. No outro dia eu tenho que aplicar, certo? E ela tem que ser imediata, certo? Porque a não aplicação nesses moldes, ela se transforma em perdão tácito. E se... muitas vezes fica com alguma complacência em relação ao funcionário, não adverte, continua faltando, ou continua praticando atos de improbidade, não adverte, daí uma hora a gente, né, com perdão do termo, enche o saco, né? Não aguento mais, vou ter que colocar por justa causa. Quando ele for aplicar a justa causa, ela não vai ser legítima, porque ele deixou de tempestivamente vir advertindo, suspendendo, entendeu? Então a gente tem que, o empresário, no meu modo de vista, ele tem que ter os olhos também do empregado, sendo compreensivo com algumas coisas, porém, não pode ser complacente com as faltas funcionais. Porque se ele assim o for, quando ele quiser aplicar a justa causa, a mesma vai ser revertida. É impressionante, né, que muitas vezes o empresário ele pensa, eu não vou advertir, aí depois, como tu disseste, acontece, aí ele fica irritadíssimo, né, mas ele não deu a tal da advertência, não se documentou, né? Não tem nada documentado. Exatamente. E em relação ao ponto, eu me lembro de uma empresa que eu trabalhava e que as pessoas, o que elas faziam? Elas pegavam e ficavam depois do horário ali, para dar um tempinho, ganhava um pouco na entrada, um pouco na saída. Isso não é... Pode ser objeto de uma advertência, sim. Pode ser objeto de uma advertência. Tudo aquilo que vai em desacordo com as normas internas da empresa, com as normas trabalhistas de um modo geral, a não utilização de EPIs, quando a empresa os fornece, o empresário tem que fazer a advertência. Você não está usando o EPI, principalmente em empresas de combustíveis, metalurgia, essas que os EPIs realmente são imprescindíveis. Os clubes, as saunas que tem que limpar. Então, a obrigação de fiscalizar, a construção civil, a obrigação de fiscalizar a utilização dos EPIs é do empregador. E se o empregado não está os utilizando, compete a ele formalizar a advertência por escrito. Porque eu já vi vários casos assim que o empresário não dá advertência e acaba depois, já vi acontecer até casos com problemas, né, que acontecem depois porque pingou um cloro no olho, porque deu alguma reação alérgica, né, enfim. Então o empresário tem que estar atento também para esses detalhes, né? Sim, inclusive uma das coisas que mais acontece no dia a dia, a gente acompanha porque a gente faz um trabalho de consultoria, de compliance para as empresas, são a questão das faltas, né? Injustificadas. Nossa! Né? Essa aí realmente é a que mais ocorre no dia a dia empresarial das empresas aí, né? Então, as faltas, elas também têm que ser objeto de advertência e os dias em que o empregado faltou têm que ser descontado do seu salário. Pois é, mas hoje ainda pode o tal do livrinho ou é só o ponto eletrônico? Não, todo e qualquer meio de ponto ainda é válido. Nós temos, por exemplo, o exemplo da empregada doméstica, que pode colocar um livro ata, que a gente chama, e ela mesmo, por manuscrito, fazer a anotação do seu ponto. O órgão fiscalizador, que é o Ministério Público do Trabalho, pode, quando a empresa não está, digamos assim, fiscalizando
legitimamente a jornada de trabalho dos seus empregados, pode ela exigir a colocação do ponto eletrônico. Mas é uma medida mais extrema. Via de regra, qualquer meio de controle é aceito, sabe? Não há, assim, uma obrigatoriedade, certo? Salvo em situações excepcionais, né? Perfeito. Quero fazer aqui um registro, tem muita gente aqui nos acompanhando. Um abraço para a Vera Ortiz Braga, para o Cláudio Batista, para a Andréia Marquesan, para a Gladys Pereira, para a Jurema Muniz, para o Sérgio Roberto Proença, o Deunir Trindade Maurer, do CFC Oliva, a Zaira Contóis, Eva Aparecida Agostinho, Elenir Terezinha Santos Brito, Maria Nair da Silva, Maísa Raquel Waller, Zânia Silveira, Fabiano Silveira Pires, Mariana Valente, Daniel Jean, Marcos Farber, lá de São Paulo, grande amigo, Marcos Farber, professor da universidade lá de São Paulo. A Vera Ortiz Braga está nos dando boa noite, Vera. A Zaira também, boa noite. Tamires Zap Buzati está assistindo, beijo para Tamires. Temos aqui mais comentários. Aqui, o Rafael Nunes Brutti. Boa noite, tudo bem? Gostaria de saber como funciona a lei para as horas extras. É obrigatório vir no contra-cheque? Trabalhei em um mercado onde o ponto das horas era em outro lugar, não vinha no contra-cheque. Qualquer pagamento de verba trabalhista tem que constar no contra-cheque do empregado, independente de a que título que seja. Tem que constar ali, tá? Da mesma forma com as horas extras, né? Elas têm que dizer o valor que está sendo pago e a quantas horas extras ela corresponde. A regra geral é o pagamento de 50% nas duas primeiras, na primeira hora e 100% a partir da segunda, certo? Porém, os acordos coletivos podem rezar de forma diferente, dependendo da categoria. Tá? Mas é obrigatório o lançamento de todas as horas extras trabalhadas no contra-cheque e o seu pagamento também ali discriminado, certo? E a questão do ponto também, ele tem que transcrever a exata jornada de trabalho, né? Eu sempre aconselho os empregadores a evitar o tão famoso e tão conhecido ponto britânico, né? Que é aquele, o senhor chegou às 8 em ponto, parou ao meio-dia em ponto, retornou às 13 horas em ponto e foi até o final... Porque ninguém consegue fazer isso todos os dias. Verdade, né? Verdade. Então, isso dá a entender ao juiz que a empresa está determinando que ele coloque aqueles horários, porque, na verdade, algum dia tu vai chegar um pouquinho antes, outro dia tu vai chegar um pouquinho depois, e na saída a mesma coisa. Então, ele tem que transcrever, olha, se possível, o minuto e o segundo, melhor ainda, né? Que é o ponto eletrônico. A hora exata que ele entrou e a hora exata que ele saiu. Porque o ponto britânico enseja a presunção de veracidade da jornada alegada pelo reclamante. Tá bom, Rafael Nunes Brutti, aí tua pergunta. A Eliane Castro Melo também está conosco. A Tamira está dizendo, parabéns, meu amor, ótima explanação. Abraço, Lisete, abraço, Tamires. A Eliane Castro de Mello também está nos dando boa noite. Aí tem muita gente chegando na nossa live. Aqui nós temos também mais pessoas que estão conosco aqui. Nilton Vilar, a Tânia Malheiros, coaching. Rodrigo Aguiar da Silva, João dos Santos e Silva, a Henrietta Bloch Araldi. Doutor Cristiano Preto, um abraço. Ney Esquizar, eu nunca sei pronunciar esse nome, Esquizarei de Freitas Júnior. Cristiano Preto, então, está aqui conosco, está te aplaudindo aqui. O Luiz Cunha, o Carlos Matos, tem bastante gente aqui. Pessoal, quem mais tiver perguntas, pode mandar sua perguntinha aqui, que o doutor vai estar respondendo aqui. E se não responder aqui, a gente depois encaminha para que ele possa responder. Pode fazer como fez aí o Rafael Nunes Brutti. Se você tem alguma dúvida, pode estar, então, fazendo a sua pergunta. Porque às vezes ficam as dúvidas e vocês não tiram. Então, aproveitar quando tem alguém que sabe mesmo sobre o tema para poder aí fazer as perguntas. Bom, como é que se faz? Agora mudou a lei, né? Mas antes tinha aquele acordo, faz um acordo de rescisão. Como é que ficou isso, doutor? Dá uma faladinha sobre isso. Em linhas gerais, esse acordo ele era feito de forma ilegítima. O que acontecia? O contrato de trabalho já não era mais conveniente para nenhuma das partes. E o empregado não pedia demissão para não perder os seus direitos, e o empregador não demitia para não suportar um ônus rescisório muito grande.
Então, extraoficialmente, eles conversavam entre si e ajustavam que o empregado seria, entre aspas, despedido sem justa causa, né, ou demissão indireta, receberia lá no sindicato na época, né, porque agora não precisa mais, receberia ali as verbas rescisórias e, ao sair da entidade sindical, muitas vezes devolvia o cheque da multa. Eu já vi gente que saía correndo e levava o dinheiro. Tem cada história, isso aí realmente coisas folclóricas, assim, realmente bem curiosas. Eu já presenciei algumas coisas bem interessantes. Então, como era uma prática que acontecia de uma forma muito reiterada, a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade, que é o chamado acordo, né? Mútua vontade. Olha, não tá bom para mim, tu também não tá feliz aqui trabalhando, só que eu não quero pagar tudo que eu tenho que pagar, tu também não quero que tu perca tudo que tu perderia caso tu pedisse demissão, né? Então, via de regra, o empregado recebe 80% do FGTS, não tem direito ao seguro-desemprego, recebe o aviso prévio, saldo de salário e os demais direitos. O que o deixa não tão descoberto, né, financeiramente, ao ser desligado da empresa, e não traz um ônus tão grande para a empresa. Na prática, não tem acontecido muito. Não tem acontecido muito. Sabe? Olha, vi pouquíssimos ou quase nada. Atualmente eu fiz, meses atrás eu fiz um congresso sobre a reforma trabalhista da LTR em São Paulo, onde o ministro Ives Granda palestrou, vários desembargadores do TST. Então a gente acabou se inteirando sobre algumas questões, porque por São Paulo ser um centro empresarial, onde as situações acontecem com uma maior diversidade, né? Com outras situações que às vezes aqui num centro industrial menor a gente não consegue conviver, digamos assim, né? Então daí nessa questão a gente se inteirou de algumas coisas que foram implementadas pela reforma, mas que efetivamente não estão podendo ser aplicadas pelos magistrados. Dentre elas podemos citar também os honorários de sucumbência e as custas do perito, que daí posteriormente a gente pode também aqui logo em seguida já explicar, caso seja de interesse aí do pessoal ou da Lisete mesmo. Perfeito. Também está aqui conosco o Jorge Bassan, Dr. Everton Hamburger, parabéns, Rômulo, nada como ver e ouvir quem entende do assunto, verdade. Obrigado. Luiz Fernando Noal também está nos dando boa noite, Luiz Fernando Noal, ele que é lá da Purifique, manda um abraço aí também para a Lia Noal, nossa parceira aqui, e que está sempre nos acompanhando aqui. A Simone Camargo também está conosco, Jason Vargas, Milton Frelich, que é empresário lá em Venâncio Aires, tem bastante gente aqui nos acompanhando, mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Frelich. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos. Nossa matéria-prima é o basalto. Nossa referência é a solidez nos negócios. Espírito Santo, o novo centro de Santa Maria. Um dormitório com sacada, churrasqueira e garagem a partir de apenas R$ 199 mil. Opção 2 dormitórios e 2 garagens. Piscina aquecida, salões de festas e academia. Valorização garantida. Aproveite, são as últimas unidades. Construtora Jobim, 55-3026-4040. Serasa disponibiliza um espaço onde você pode fazer o seu certificado digital com segurança na AGA Credit. E mais, pode contar com um birô de crédito, um lugar para simular, consultar, analisar uma contratação segura. Certificado digital e birô de crédito é com a AGA Credit. Agende uma visita de consultor especializado, 3028-2007, na Alberto Pasqualini 56, sala 504. Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável?
Como está a sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visotto no Facebook ou WhatsApp 999 16 17 91. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Quer morar em um condomínio fechado com excelente localização? Sua família vai amar o novo endereço da sua vida. Residencial La Espésia, na Avenida Walter Jobim, ao lado do Hiperbig. Olha só, 2 portarias 24 horas, prédios de 7 pavimentos com elevadores, gás e água com medição individual. E para a convivência, salões de festas, playgrounds, praças de lazer, quiosques com churrasqueiras, piscina, quadra poliesportiva com gramado. Apartamentos de 2 dormitórios mais box a partir de R$138 mil. E mais, financiamento na planta pela Caixa, FGTS como entrada, prestações a partir de R$599. Residencial La Espésia. Gostou? Venha negociar com a Cancia Imóveis. Ligue 30 33 7400 ou 984 21 41 71. canciaimóveis.com.br. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos, atuando em Santa Maria na educação, com base aos valores do Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Acolhe 1.700 alunos, focando a aprendizagem no desenvolvimento de suas competências e habilidades, bem como na formação socioemocional de cada estudante. Berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Fone 3033 8950. Colégio Nossa Senhora de Fátima, 67 anos. Casa 10 Ambientes Santa Maria, especializada em móveis inspirados conforme o estilo de vida dos clientes. Combinação autêntica para criar padrões, texturas, cores e acabamentos exclusivos. A Casa 10 Ambientes tem sua trajetória moldada por fortes diferenciais, como ter fábrica própria, a Incolar, há 30 anos no mercado. Em Santa Maria, a loja 10 Ambientes Santa Maria já está há 7 anos com uma acolhedora estrutura de casa completa e multifuncional para o cliente planejar o seu espaço familiar ou profissional. Que tal tomar um café e projetar seus sonhos com a equipe da Casa 10 Ambientes, na Rua Dr. Bozano 39. O sorriso é fundamental. A saúde oral é necessária para se ter saúde geral. Mastigar com presteza é muito importante para o bom funcionamento digestivo. Agende sua avaliação gratuita na Odontologia Lauda. Ligue 3223 1405. Na Odontologia Lauda, setembro é o mês do desdentado total ou quase total. Na Floriano 1578. O implante que se transforma em sorriso. O homem que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Mestre José. Mestre José é tarólogo, parapsicólogo, hipnólogo clínico, psicanalista sistêmico. Trabalhos espirituais para todo o Brasil via WhatsApp. Agenda agora a sua consulta. Fone WhatsApp 51 995 16 6910. Mestre José. Confira testemunhais de seus trabalhos espirituais no YouTube ou no site mestrejosé.com.br. Play Art Festival, em Santa Maria, um grande evento com artes integradas, teatro, música, literatura e gastronomia. Vão movimentar o mercado local, com preços acessíveis e uma variedade de atrações. De 1º a 13 de outubro, eventos no Centro de Convenções da UFSM e Centro de Eventos Itaimbé Palace. Em paralelo, o Play Food, um festival gastronômico com restaurantes locais. Peças teatrais já confirmadas. Toque comédia obsessiva compulsiva, Bailei na Curva, Por que Casamos e show de Serginho Moá. Reserve-se, o Play Art Festival vai encantar você. Realização Mezanino Produções. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. 19h33. 12 graus. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles.
Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Eu quero agradecer aos parceiros aí do nosso aniversário de 2 anos. Nós temos aí como parceiros no nosso aniversário de 2 anos também a Grama Bento, o Nicolas Xavier, que está fazendo Santa Maria em Dança, a Efeito Mais, a Ferrari Melo Empresas, o Dr. Itaúba Siqueira Júnior, a Mega Ged, a Nação Verde, a Débora Denardi, os parceiros da Mega Store Cantagalo, a Supervisão Contabilidade e Consultoria, o Hotel Santa Maria, a Químia Soluções Ambientais, 15 anos. Falando em Químia, eu quero mandar um abraço para o meu querido Marçal, lá da Químia. Hoje estive visitando ele, fomos colegas durante 10 anos no Sebrae e fui ver as inovações que ele está fazendo lá nessa área aí ambiental. Muita coisa bacana vem por aí. A gente vai estar divulgando aqui no Empreender com Sucesso tudo o que acontecer de interessante e de bom lá na Químia. Dr. Moacir da Rosa Alves, Agrimec, Coomate, Eureka Clínica de Estudos de Matemática, doutora Lurdinha Pinto Trindade e Sescom RS. E falando em Sescom RS, nós teremos na próxima semana os empresários, o presidente aí do Sescom RS, que vão estar aí conosco para falar um pouco mais aí, então, sobre os cursos que o Sescom está promovendo aqui em Santa Maria e também sobre alguns dados sobre a reforma tributária. Então, vamos estar aí com o pessoal, com o Emerson Brandão, aí, que é o presidente aqui em Santa Maria, o pessoal do Espaço Contábil, e quem quiser acompanhar aí conosco, a gente está buscando mais pessoas aí para participar, que nós vamos fazer uma grande rodada. Já fica o convite aí, Rômulo, para vir aqui falar com os empresários, porque eles vão estar aqui justamente para debater esse tema tão importante. Até porque nós fizemos um evento, temos que agradecer muito para o aniversário do Empreender de 2 anos, que seria um programa, mas se repercutiu tanto que nós temos aí, eu acho que praticamente 40 empresas, então nós estamos fazendo semanalmente. E o Sescom, a gente vai fazer um programa especial também trazendo de outros segmentos, empresários, alguém da área jurídica, para que a gente possa debater esses temas aí. Perfeitamente. Bom, então nós estamos de volta aqui, estamos falando com o Dr. Rômulo Vargas. Nosso convite, ele veio aqui para falar um pouco da reforma trabalhista, principalmente da justa causa, né, que é um tema que é muito importante. E uma coisa que eu gostaria que tu falasse para a gente um pouco sobre a questão dos furtos, né? Eu sei porque já aconteceu uma situação quando eu estava numa empresa, mas eu queria saber de ti, assim, doutor, como é que a gente age nesses casos? É uma questão bem delicada e que demanda alguns cuidados especiais, né? Porque ela também é bem recorrente, porém o empresário tem que tomar alguns cuidados para que não acabe culminando numa eventual reversão, né? Primeiramente, nós temos que mensurar a quantificação desse furto, né? Por exemplo, caso de uma pessoa que trabalha no supermercado e furta um desodorante, ela não vai diretamente aplicar uma justa causa, né? Muito embora seja um ato grave, né? Ninguém está aqui legitimando um furto, obviamente, né? Então, sempre que haja esse tipo de procedimento, o correto é fazer o boletim de ocorrência policial, primeiramente, certo? E aplicar a justa causa somente após a sentença penal condenatória transitada em julgado, da qual não cabe mais recurso. A gente sabe que o nosso sistema judiciário ele é muito demorado. Às vezes um processo criminal pode se arrastar por 4, 5, 6 anos, até mais, já vi, né? Então, essa demissão por essa modalidade, como demanda essa decisão final, da qual não cabe mais recurso, ela tem que ser tomada através tomando esses cuidados que eu te falei, né? Normalmente, a pessoa que praticou um furto, ou ela já praticou outros, ou ela vai voltar a praticar, normalmente. Então, reforçar o sistema de monitoramento da empresa, ressalvados as áreas de banheiros, óbvio, e troca de uniforme, né? E aumentar o poder de fiscalização da empresa em relação aos seus próprios funcionários, principalmente farmácias, supermercados, que é onde isso acontece mais, né?
Até porque tem um número de itens sem Exato. fim, né? Que é uma coisa muito... São coisas de fácil transporte, né? De fácil ocultação. Então, realmente acontece mais nesses ambientes de trabalhos, né? Temos também, Lisete, outra coisa importante pontuar, que até antes eu falei em termos gerais, mas é muito importante trazer ao conhecimento das pessoas, é que as advertências, as suspensões, elas não podem acontecer entre um lapso temporal muito grande entre uma e outra. O cidadão teve um ato de improbidade lá em 2016, aí em 2017 ele trabalhou muito bem, no final do ano ele teve outro ato de improbidade, em 2018 não aconteceu nada e agora em 2019 ele teve outro. Então, claro que aqui nós temos uma conduta reincidente, né? Que eventualmente pode até, mas preferencialmente o empresário deve atentar para que esses episódios aconteçam num curto lapso temporal. Tá? Porque senão também não dá ensejo à demissão por justa causa. Perfeito. A Fátima Viegas está dizendo parabéns, Rômulo Vargas. Obrigado. Um abraço. Também conosco aqui a Diva Bacoff, lá da Chamatrina, um abraço para ela, a Jacira Stangarlin, a Viviane Nunes Ferraz, o Clóvis Ribeiro, um grande consultor aí, o Clóvis, que foi muitos anos o consultor da Planalto, hoje ele faz aí a consultoria para muitas empresas grandes em Santa Maria, também é proprietário das Novaras, eu digo das Novaras que tem aqui em Santa Maria, das Mactubes também, está nos acompanhando, sempre nos acompanha, um abraço. A Anísio Trindade, que é dos Brindes Santa Maria. Fica a dica, gente. Muita gente está me perguntando sobre os brindes para feísma. Então, Brinde Santa Maria é com o Anísio Trindade. Eu vou colocar para vocês na live o telefone do Anísio para quem quiser se adiantar, porque na hora vai ser meio complicado de vocês conseguirem os brindes todos que vocês querem. Também a Ionara Almeida, um abraço para a Ionara, o Marcelo Alexandre Pereira, a Júlia Almeida Ercolani lá do ATC e a Simone Camargo voltou novamente aqui para a nossa live. Tem mais gente aqui, tem alguns que não tá dando para abrir aqui, o Fabiano Silveira Pires, a Lisete Vargas, a Sara Gianete Parodi Vargas, a Zânia Silveira, Maria Raquel Waller, Helenir Santos Brito, Eva Aparecida Coutinho, então tem bastante gente aqui. Pessoal, se vocês quiserem mandar o seu recadinho, pode mandar o recadinho aqui que a gente vai estar aqui passando para o Dr. Rômulo, ou se vocês não mandarem agora, quiserem mandar depois na live, também pode mandar, porque essas dúvidas surgem e depois vocês ficam, podia ter perguntado, então pode mandar para a gente aí, que a gente pergunta para o doutor Rômulo aí e repassa para vocês. Doutor, o que mais que é de importante nesse segmento da justa causa, né? Outro fato que entendemos ser de significativa relevância é o fato de que o empregador também pode praticar atos que darão ensejo à extinção do contrato de trabalho por justo motivo, certo? Então, muitas vezes a gente acha que o justo motivo ou justa causa pode ser aplicada somente ao empregado. Não. O empregado também pode postular a rescisão do contrato por essa modalidade, desde que comprovado algumas situações. Dentre elas, lhes forem exigidos esforços superiores às suas forças, à sua força de trabalho, né? O rigor excessivo no dia a dia da empresa em relação aos funcionários, né, o rigor excessivo, não cumprir o empregador com as obrigações do contrato, não pagamento de direitos, certo? A gente tem muitos casos que ocorrem da questão do FGTS que não vem sendo depositado e um belo dia o cidadão se dirige até a Caixa Econômica Federal, vai lá e chega, não foi depositado nem um mês do meu FGTS, eu quero rescindir, tará. É uma causa que a gente tem que ver com certa parcimônia, porque muitas vezes o juiz pode determinar que deposite e pode também levar em consideração que esses valores o empregado só vai poder sacar quando da extinção do contrato, entendeu? Mas a regra geral é que tem que ser depositado mensalmente, até mesmo porque esse valor
como o nome já diz, é um fundo de garantia para o trabalhador para eventual necessidade, até inclusive de doença, aquisição do imóvel próprio, né, residencial, e outras situações que a lei autoriza o saque antecipado, né? Então, agressão física ou moral, né? Muito importante. Muito importante. Também temos que cuidar, porque hoje em dia existem muitos meios de se registrar isso aí. Né, os grupos do nosso aplicativo aqui tão conhecido aqui, né, do WhatsApp, gravações, vídeos, né? Então, a agressão física ou moral, ela também pode ensejar, né? Claro que também com a moral com alguma reincidência e também que efetivamente venha a agredir a moral do trabalhador, e desde que as mesmas não sejam recíprocas. Quando as agressões são recíprocas, nenhuma das partes pode arguir esse motivo para ensejar a justa causa, quando elas são recíprocas, né? Troca de ofensas. O que é, na verdade, o que é esse dano moral, né? Na verdade, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida. Tem gente que diz, mas isso é assédio moral, isso é não sei o quê. O que é o assédio moral? Na Justiça do Trabalho, o assédio moral, ele recebeu uma nova denominação que se chama o dano extrapatrimonial. Dano extrapatrimonial. Dano extrapatrimonial. Então, vou anotar. Tá? Ele tem uma expressa disposição que já consta na CLT, advinda da reforma trabalhista de 2017, certo? E o que dá ensejo a esse tipo de indenização, eventualmente? Toda e qualquer agressão aos direitos da personalidade do ser humano, certo? Direito à honra, a boa imagem, a um trabalho digno, entendeu? Então, tudo que lesar o direito da personalidade, aqueles lá do artigo 5º da Constituição Federal, é classificado na Justiça do Trabalho como dano extrapatrimonial. De parte a parte, né? Tanto do empregado como todo. Roberto Ziegler, parabéns, doutor Rômulo. É o Roberto Porteiro. Acho que deve ser. Ele, seu Roberto. Abraço, Roberto. O Cláudio Acosta, boa noite. Esse programa é um sucesso. Boa tarde, boa noite, Cláudio. A Vera Ortiz Braga também está nos dando boa noite. O pessoal está nos acompanhando aqui. Também está o Wanderson Lettenberger, o seu Nerci José Heisler, lá da Mademax Pneus. Um grande abraço para o seu Nerci, para o seu Rui também. Pessoal que faz um trabalho de excelência aí com 3 lojas aí e sempre com grandes promoções. Um abraço para ele aí que está nos acompanhando. A Jane Mello também está nos acompanhando. Bom, nesse sentido, então, e tem se visto muito essa questão de dano extrapatrimonial? Sim, tem se visto. Porém, os juízes, existe o chamado vulgarmente de tabelamento, né? O dano ele pode ser leve, classificado como leve, médio, grave ou gravíssimo. Eu não me recordo aqui, mas o leve, ele corresponde a uma indenização correspondente, por exemplo, a 3 salários do trabalhador. O médio, uma indenização de 5, e assim sucessivamente. O que o legislador pretendeu com isso? Evitar que hajam julgados diferentes por condutas idênticas, né? Uma ofensa que aconteceu lá à honra de um funcionário no Rio Grande do Sul foi arbitrado R$3.000. Uma ofensa à honra de um trabalhador em São Paulo foi arbitrado em R$50.000. Entendeu? Então, para acabar com essa disparidade de julgamento, certo? Via de regra, para um dano ser classificado como médio ou grave, ele tem que ser bem grave, certo? Essas questões mais corriqueiras do dia a dia, eles normalmente têm a classificação mínima, né? Pelos magistrados. Então, isso aí se objetivou acabar com a chamada indústria do dano moral, né? Que as pessoas às vezes criavam determinadas situações já vislumbrando uma indenização futura lá em juízo de dano moral e tudo mais. Então, aquelas condenações astronômicas não existem mais, né? E em Santa Maria tem assédio sexual também, casos de assédio sexual? Acontecem também. Assédio sexual acontece. E ele é considerado como um dano extrapatrimonial. Essa também é. Exatamente. Olha só. A Mariana Valente, parabéns, Rômulo. Perfeita explanação do tema. Muito obrigado.
Também aqui conosco a Jane Mello está dando boa noite, a Claudete Rocha, e tem mais pessoas aqui que estão aqui. Você quiser mandar o seu recadinho, pode mandar aqui que a gente vai estar aí, o doutor vai estar respondendo para vocês. Aproveitem aí para esclarecer ao máximo, né? Porque são temas que a gente muitas vezes tem essas dúvidas e tanto o empresário tem as dúvidas como o funcionário, né? Então aqui a gente não está se referindo não só ao empresário ou ao funcionário, aos dois, né? Então a gente está sendo bem imparcial, porque tem que ter nesse sentido é muito importante destacar que o que a gente objetiva com os esclarecimentos é uma harmonia, uma convivência salutar entre o empregador e o empregado, né? Para que o empregado possa trabalhar dignamente, receber os direitos a que faz jus, para que o empresário possa ter a sua atividade empresarial tendo um andamento regular, entendeu? Então, sempre a gente procura fazer, um aconselhamento no sentido de harmonizar as questões, né? Em alguns casos, infelizmente, não há essa possibilidade. Mas, via de regra, é sempre essa a nossa intenção, né? Através de consultoria ou tudo mais. Né? Sim, Rômulo, eu, por exemplo, tenho uma percepção em relação às empresas. Eu acho que as empresas deveriam ter uma consultoria ou alguém para dar essa assessoria. Assim como um médico, né, que faz a prevenção. Porque muitas vezes os problemas surgem por falta de prevenção, por falta de se analisar um bom contrato, por falta de ter um conhecimento, por falta, às vezes, de não ter um manual de conduta onde o funcionário receba e assine lá que ele está ciente que aquelas são as regras da empresa. Tu concorda com isso? Concordo, sim. Inclusive, o advento da reforma trabalhista, ele trouxe uma nova visão sobre essas demandas que diminuíram significativamente, né, junto à justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, e que aumentaram um trabalho de consultoria e prevenção, que é o chamado compliance, que até o Dr. Herto já esteve aqui fazendo uma explanação bem pertinente. Tá? E a gente tem notado no meio empresarial santamarense uma busca maior pela prevenção, porque, via de regra, ela tem um ônus bem menor do que um contencioso, né? Então, a gente tem inúmeras empresas que fazem esse trabalho conosco, e essas empresas, são números que eu estou te trazendo, tiveram uma diminuição muito significativa. Algumas, inclusive, nem têm mais demandas trabalhistas em razão desse cuidado. Então, o que a gente procura levar? Viabilizar um efetivo cargo de carreira dentro da empresa que não tem, para evitar, eu faço a mesma coisa que ele, mas ele ganha mais do que eu, né? Um regulamento interno, um treinamento sobre o que é o dano patrimonial para evitar que aquilo ocorra no meio de trabalho entre os próprios funcionários da empresa, entre si, empregado e empregador, né? Então, aconselhamentos nesse sentido, que acabam evitando demandas que lá no final acabam se tornando muito mais onerosas do que um trabalho preventivo. Eu sempre falo isso, eu tenho essa visão que eu acho que em todos os sentidos, assim como o médico, a gente tem que ir ao médico para prevenir, não quando está doente. Exatamente. A gente tem que ir ao dentista para prevenir, não quando está doente. Eu acho que tendo dentro da empresa uma consultoria, tendo um advogado, tendo alguém que tem esse know-how para poder orientar de forma correta, fica muito mais claro e vai evitar uma série de problemas. Uma série de problemas. Até mesmo porque uma demanda trabalhista hoje pode demorar, via de regra, de 2 a 4, 5, 6 anos. Os índices de correção de uma eventual condenação, eles são muito severos. Então, às vezes, um processo que se inicia, por exemplo, em 20 mil, ele pode virar 100 mil reais. Nossa! Acontece. Tivemos casos até de valores mais astronômicos que isso aí. Então, o trabalho preventivo evita, né? A gente, como diz, mata o mal pela raiz. Claro que em algumas situações, eventualmente, o cara vai entrar de qualquer jeito, mas pelo menos tu tomou os cuidados necessários para evitar um prejuízo maior lá no final. Olha só, é interessante. Está conosco também o Ogê Vargas Rosado, ele que é radialista, apresentador de TV. O Adélio Aris Lasta, que é palestrante, está conosco aqui. Ele é lá de Juí, está nos acompanhando. O pessoal está aqui nos acompanhando aqui, não tenho mais como abrir, tem muita gente aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Maria Helena Rita, Gladys Pereira, Sérgio Roberto Proença,
Olha, não tem como abrir mais porque está lotada a live aqui, mas depois eu vou responder para cada um de vocês, a gente vai estar colocando as respostas, curtindo aí, que vocês estão participando, a gente agradece muito a todos que estão conosco. São 19 horas e 54 minutos. Estamos quase no finalzinho. O que mais que o senhor deixaria de dica aí para os empresários, para os empregadores, ou também pode ser para as pessoas que estão em busca de um trabalho ou que estão fazendo um trabalho, para que a gente possa orientá-los aí? Eu acho que é nesse mesmo sentido que a gente acabou de falar aqui agora, minutos atrás, no sentido de sempre buscar uma orientação de um profissional, né? Eu acho que qualquer problema que a gente passa pela vida, um problema de saúde, um problema de engenheiro, um problema com o teu carro, com o mecânico, com o dentista, procurar ajuda de um profissional especializado, né? Se puder fazer um trabalho preventivo, muito melhor. Se não for possível, que busque um profissional qualificado, né? Porque efetivamente, às vezes, a gente diz assim, entre aspas, né? Eu não quero gastar com advogado, eu não quero gastar com isso. Mas esse não gastar agora acaba virando um gasto muito maior num futuro breve. Isso é um investimento, né? Exatamente. Então tem que ser visto como o que eu sempre digo. É que nem o plano de saúde, né? A gente tem que ter, mas que nunca quer usar, né? Sim, e a assessoria jurídica eu uso para as empresas. Olha, tu não quer usar, não quer precisar, mas é melhor que tu tenha. Exato. Né? Olha, exemplo esse é o exemplo clássico, perfeito. Né? Eu sei por mim, eu pago aquela Unimed. E não é barato, né? E não é barato. Mas a gente diz, graças a Deus que eu não estou usando. Com certeza. E realmente, eu acho que isso é fundamental. E até para orientar, né, na tomada de decisões. Muitas vezes o empresário, eu conheço muitos empresários que têm muitos imóveis e que vão investindo em outros negócios, Sim. Mas às vezes não vão se organizando. Aí quando chega na hora da declaração de imposto de renda, também dá maior confusão, porque não sabe como vai agir, Exatamente. Né? Por isso que é bom ter durante o ano, já ter um acompanhamento, Com certeza. Assim como as questões jurídicas, né, da empresa, da mesma forma, né? Perfeito. Porque as questões trabalhistas, elas efetivamente, nós já conseguimos identificar que elas são, digamos, a maior dor de cabeça do empresário, é a parte de recursos humanos e a parte das demandas trabalhistas. Então, no nosso entender, eu acho que de um modo geral, é muito importante fazer esse trabalho preventivo, que a empresa com certeza vai ter vai ter respaldo isso na saúde financeira da empresa. Comprovadamente. Perfeito. Comprovadamente. Doutor Rômulo, eu quero lhe agradecer muito por ter estado conosco aqui nessa noite de segunda-feira. Mais uma vez a gente convida e o senhor não se recusou a vir, porque para a gente é muito importante quando a gente pode trazer alguém para esclarecer não só os nossos ouvintes, mas a comunidade, a região central do estado, para que essas pessoas também possam ter e tem cada vez está entrando mais gente aqui. Doutor Luiz Oliveira, boa noite, ele que é médico, tem muita gente aqui. Mas antes de encerrar, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a gente fala nós estávamos falando em tudo isso, a gente fala só em relação à empresa, mas não é só a empresa que precisa ter uma assessoria médica, todas as pessoas, né? Todas as pessoas precisam. Até mesmo porque uma assessoria jurídica, ela te dá normalmente o caminho mais adequado, o caminho legítimo, porque às vezes a gente tem no linguajar popular razão no que está fazendo, mas perde a razão pela maneira como vai proceder. Perfeito. Né? Então tem que ter alguns cuidados que vale a pena investir num profissional. Fica a dica aí. Fica a dica. E vou dizer mais, eu tenho um cliente hoje, ele me mandou uma mensagem, não vou citar o nome, que me deu uma tristeza, um empreendedor novo aí, comprou 2 máquinas pela internet e era golpe. Investiu R$80 mil e simplesmente foi um golpe, né? Então, acontece. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Muito obrigada, doutor Rômulo. Eu que agradeço. Já fica o convite aí, quando vier o pessoal do SESCOM, vou lhe convidar para o senhor participar aqui da nossa mesa, porque a gente vai debater aí com um grupo de empresários. Eu acho que é importante essa interação entre empresários, contabilistas, enfim, para a gente poder dar uma discutida aí. Tá bom. Nós agradecemos também, obrigado pela oportunidade, ficamos à disposição aí para futuras reuniões aqui, esclarecimentos aos nossos queridos ouvintes aí. Ok, então nós vamos agradecendo ao doutor Rômulo Vargas, nós vamos encerrando essa live, vamos para o intervalo e voltamos em seguida com a segunda live desta noite. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles.
Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Imóveis. A certeza com segurança é